Olá, povo de Deus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos aqui mais uma vez reunidos. Nós queremos hoje continuar com o nosso estudo bíblico e já queria convidar a você a tomar a sua Bíblia e abrir o Evangelho de João, o capítulo 6, versículos de 22 a 29, que é o capítulo de hoje, que nós iremos então refletir na liturgia. Vamos então acompanhar com atenção, vamos voltar o nosso olhar para esta palavra que edifica a nossa vida, essa palavra que cada vez mais nos fortalece. Então você vai tomar o seu texto bíblico do Evangelho de João, o capítulo 6, versículos de 22 a 29. Nós vamos pegar o nosso texto e assim você vai se preparando para escutar a palavra do Senhor, o estudo bíblico de hoje, e vamos deixar que esta palavra possa edificar toda a nossa vida. Eis a importância que a palavra de Deus tem e recebe na nossa caminhada de fé. Que bom! Vamos então começar rezando, pedindo a Deus a graça da sua misericórdia. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Deus, Pai de bondade, que nos concedestes o dom da sabedoria, nós te pedimos, Senhor, que pela tua graça, que pela tua presença, possamos juntos crescer, lendo e meditando a sua santa palavra. Que ao meditar essa palavra, a nossa vida, a nossa caminhada de fé, seja edificada no teu santo nome. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nós vamos então tomar o texto bíblico, e eu pediria a Sidclei, se pudesse, Sidclei, desligar o telefone, por favor, para não cortar a gravação. A gente vai tomar o texto bíblico mais uma vez para acompanhar o nosso estudo bíblico. Eu queria pedir a vocês, já estou aqui acompanhando o Instagram, o Facebook na verdade já está aqui, já está ok. Deixa eu ver como é que está aqui o Instagram da paróquia. Deixa eu verificar aqui. Tá tudo ok. Cid, eu queria lhe pedir um favor, aproveitando que nós estamos já com a transmissão ao vivo. Eu queria que você direcionasse a mesa um pouquinho mais para cá, a câmera do Instagram, do Face, isso, um pouquinho mais para cá, para fechar o foco mais aqui. Vê se melhorou, fechou o foco.
Pra cá. Porque estava todo aqui no canto, ó. Fez um pouquinho para aqui, pro lado da. Pronto. Tá ok? Conseguiu melhorar? Ok. Então nós vamos ler o texto bíblico e vamos assim começar com o nosso estudo bíblico. Lembrando que você vai tomar a sua Bíblia, você vai abrir o Evangelho de João, da liturgia de hoje, versículo 6, capítulo 6, versículos de 22 a 29. Tá certo? Deixa eu ver se eu não vou aqui errar. É isso? O Evangelho de hoje, capítulo 6, versículos de 22 a 29. Então eu vou ler aqui na Bíblia, né? A Bíblia que eu tenho é a Bíblia da edição da CNBB. Você pode pegar a sua de qualquer outra edição e nós vamos com toda calma acompanhando o estudo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar percebeu que Jesus não tinha subido com seus discípulos no único barco que lá se encontrava, mas que os discípulos tinham partido sozinhos. Entretanto, outros barcos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde se tinham comido o pão, depois de o Senhor ter pronunciado a ação de graças. Quando, pois, a multidão percebeu que nem Jesus, nem seus discípulos estavam aí, entraram nos barcos e foram a Cafarnaum, à procura de Jesus. Encontrando-o no outro lado, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade vos digo, estais me procurando, não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes saciados. Trabalhai não pelo alimento que perece, mas pelo alimento que permanece para a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Pois a este Deus Pai o marcou com seu selo. Perguntaram então: que devemos fazer para praticar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que creiais naquele que Ele enviou. Mais uma vez, eu queria convidar a vocês a acompanhar o Evangelho. Eu vou ler mais uma vez o Evangelho. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar percebeu que Jesus não tinha subido com seus discípulos no único barco que lá se encontrava, mas que os discípulos tinham partido sozinhos. Entretanto, os outros barcos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão, depois de o Senhor ter pronunciado a ação de graças. Quando, pois, a multidão percebeu que nem Jesus, nem seus discípulos estavam aí, entraram nos barcos e foram a Cafarnaum, à procura de Jesus. Encontrando-o no outro lado, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em
em verdade vos digo, estais me procurando, não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes saciados. Trabalhai não pelo alimento que perece, mas pelo alimento que permanece para a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará, pois a este Deus Pai o marcou com o seu selo. Perguntaram então: que devemos fazer para praticar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que creiais naquele que ele enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, lendo o texto, acompanhando o texto, você então agora vai retomar o texto mais uma vez e vai ler o versículo que marcou, que lhe marcou. Então você vai aí tomando a sua Bíblia, leia de novo o texto, vamos ter um tempo, aí você vai meditar esse texto, buscando aos poucos ver o que Deus vai falando ao seu coração. Tá ok? Enquanto isso, nós vamos deixando o fundo musical e vamos acompanhar com atenção, deixando que esse Deus possa falar ao nosso coração. Então vá acompanhando, vá fazendo um caminho e vá buscando ouvir essa voz de Deus que fala ao seu coração. Então, nós poderíamos aí elencar qual o versículo que marcou, a sua oração. O versículo que marcou minha meditação foi o versículo 27. Trabalhai não pelo alimento que perece, mas pelo alimento que permanece para a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará, pois a este Deus Pai o marcou com o seu selo. Qual versículo que você marcou, Ciriclei? Qual que você poderia identificar aqui? 29. Você poderia ler? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é que creiais naquele que ele enviou. Pronto, então, aí o irmão que está apoiando dá como indicação o versículo 29
eu coloco o versículo 27, né? Vou até tomar nota do versículo, que é muito importante no estudo bíblico você ter essa dinâmica de marcar o versículo para a oração, ela ser constante e seguida. E vamos continuar acompanhando tudo aquilo que o Senhor vai nos permitindo ver. O mais importante nesse momento que a gente vai pegando toda a transmissão, todo o caminho da palavra de Deus, é realmente o gosto que a gente cria pelo estudo bíblico, né? Estou aqui no Instagram e vejo que Silva Cristina colocou o versículo 27, foi também o versículo 27, ela destacou aqui o versículo 27. Então, cada um vai marcando, vai identificando, vai falando, vai colocando isso como uma necessidade. Então, vamos aqui agora nos situar dentro daquilo que nós estamos hoje meditando, que é o Evangelho de João. O Evangelho de João. Primeiro, o texto do Evangelho de hoje, ele está em seguida a 2 sinais. Observem que o texto ele vai seguir a partir de 2 mensagens anteriores. E aqui nós vamos ver que, primeiro, o texto vai nos dizer, vai nos mostrar o versículo 6, de 1 a 15, o sinal do pão, ou, podemos dizer, a multiplicação dos pães. 6, de 1 a 15. Você pode conferir na sua Bíblia, né? 6, de 1 a 15. Depois, você verá do versículo que ele vai andar sobre a água. Do versículo 16 ao versículo 21. Né? São aí 2 sinais importantes. Percebam vocês que aqui você inicia o capítulo 6 do Evangelho de João, né? Do Evangelho de João. A multiplicação dos pães, 6, de 1 a 15, e depois ele anda sobre as águas, ou andando sobre a água, né? A Ave Maria, a Bíblia da Sabedoria vai dizer assim, andando sobre a água. O que é que fala a de Jerusalém, Sidney? Jesus é o encontro de seus discípulos caminhando sobre o mar. Sobre o mar, interessante. E outras vai dizer Jesus andando sobre a água, né? Caminhando. Interessante que cada tradição bíblica traz uma ênfase. Como é que ele narra o primeiro versículo aí do capítulo 6, no início, ele fala o quê? Que é a abertura do versículo. O que ele fala? A Bíblia da Ave Maria, ela fala o quê? Na Ave Maria, ela fala o quê? Não trouxe a Ave Maria. Na Jerusalém, tá com Jerusalém, né? É. Ah, pronto. Diga o que fala na Jerusalém aí. A multiplicação dos pães. A multiplicação dos pães. Ela não tem o início de uma sessão aberta, né? 3. A Páscoa do Pão da Vida. Nova oposição à revelação. Aí começa. Como se fosse um capítulo, não é isso? Sim. A Bíblia de Jerusalém. Então, o fundo que traz a Jerusalém, e como também a CNBB, vai falar sobre o pão. Né? Observe que coisa interessante. E se nós formos observar, o versículo lido que nós lemos, do 22 a 29, vai aparecer de novo o pão. Vai aparecer de novo a fome. A necessidade de reconhecer Jesus como o pão da vida.
E aí, quando termina o 29, segue o versículo 30 até o versículo 40, que é o verdadeiro pão da vida, o pão do céu, vida eterna dada por Jesus. O discurso sobre o pão da vida. E aqui nós vamos voltar para o texto lido, que isso é muito importante, hein? É muito importante. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar percebeu que Jesus não tinha subido com seus discípulos no único barco que lá se encontrava, mas que os discípulos tinham partido sozinhos. Então, para nós, a primeira informação é que Jesus havia realizado o milagre. O milagre. Olha aqui, o sinal do pão, a multiplicação dos pães. Por que que o povo agora vai ao encontro de Jesus? Nós vamos saber disso na leitura do texto, né? Nós vamos lendo e vendo que o povo está indo ao encontro de Jesus. Que busca que as pessoas estão fazendo? Já foram alimentadas, receberam alimento para fortalecer a alma e o corpo, mas ainda falta mais alguma coisa, e as pessoas estão atrás de Jesus. Então, o evangelho da liturgia de hoje mostra-nos que Jesus, que se revela como Filho do Pai ressuscitado, presente na vida do povo, ele é agora alimento. Vamos continuar? Aí diz assim, o 23, versículo 23. Entretanto, outros barcos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão, depois de o Senhor ter pronunciado a ação de graças. Aqui, Sri Clay, e a você que me acompanha, é importante o versículo 23. Porque, observe que aqui vai dizer que os barcos chegaram do outro lado. Então, significa dizer que havia uma multidão em outro lugar, em outro caminho distante, que para chegar precisava atravessar o mar. Então, imagine a ansiedade das pessoas de escutarem a palavra de Jesus. Mas será que é só a palavra que elas querem escutar? O que é que elas estão realmente buscando? Mais uma vez, nós vamos aí descobrir. Quando, pois, a multidão percebeu que nem Jesus, nem seus discípulos estavam aí, entraram nos barcos e foram a Cafarnaum. Observe, foram a Tiberíades e lá não encontraram ninguém. Claro que ali já tinham comido o pão, depois do Senhor ter pronunciado a ação de graças. E agora, essa multidão percebeu que ele não estava ali, entraram nos barcos e foram a Cafarnaum à procura de Jesus. As pessoas no encontro, em busca de Jesus. O povo está com fome, quer comer também o pão, quer saciar a sua fome. E aqui nós vamos percebendo que o Evangelho de João, ele é muito profundo nas suas reflexões. E eu queria, primeiro, convidar a vocês a mergulhar nessa intimidade que ele nos permite fazer com a palavra de Deus. Primeiro, eu queria lembrar que no Evangelho de João está aqui presente procura, encontro. Aí eu queria pedir a você que está me acompanhando pelo Facebook e pelo Instagram que, por favor, vocês
buscassem atenção à Bíblia. Às vezes está com o WhatsApp, manda mensagem, aí quer ver uma coisa, quer ver outra, aí escreve uma coisa na postagem, depois vai para outra coisa e tal. Foque sua atenção agora no estudo bíblico. Eu estava ouvindo hoje uma programação interessante na TVE, Telecurso 2000, falando sobre a questão de como ter uma atenção, mesmo no estudo, né, o foco. E se a gente não manter o foco nesse estudo e começar a fazer outras coisas, a gente perde o sentido do que é estudar a palavra de Deus. Então, peço a vocês atenção, né, para que esse momento seja seu, profundo. Aproveite que você está com a Bíblia. Abra essa Bíblia aí, já está aberta. Coloca um caderno, vai anotando algumas coisas para você tirar suas dúvidas depois. Porque isso é importante. Né? Um momento que a gente está vivendo de pandemia não nos tira de modo algum essa esperança que buscamos na palavra de Deus. Interessante que no Evangelho de João, o verbo procurar e encontrar são importantes nesse Evangelho. São importantes. Primeiro, vocês vão perceber que os verbos, quando aparecem na Bíblia, indica, é claro, a situação que ele vai indicar, o tempo, a ação, mas procurar e encontrar. E olhem que aqui, procurar e encontrar são verbos de ação, né? Aqui nos leva a entender que aquele que vai ao encontro de Jesus não fica parado. Não fica parado. Ele busca sair do seu lugar. Jesus, de um certo modo, inquietou as pessoas. Jesus, de certo modo, ele mexeu com... Eu posso dizer isso com segurança? Jesus mexeu com o sentimento das pessoas. Ele tocou e alimentou a parte que era da saciedade humana, a fome. Mas algo ficou ainda incompleto. A sede de conhecer a Deus, o reino de Deus. Olha que coisa interessante. Olha como Jesus ele vai fazendo com que as pessoas vá redescobrindo o caminho que precisa buscar. Vejam vocês, né? Nicodemos perguntava também, nascer de novo. E o Senhor vai dar a ele diretrizes, um discurso, mas vai chegar ao ponto de dizer, olha, é preciso que você faça a experiência com o amor de Deus. E hoje, no Evangelho de João, na liturgia de hoje, Jesus ele vai nos dar agora uma direção nova. O que você está buscando? Qual alimento que você deseja? E ele vai respondendo isso a partir também da sua grande pregação, do seu chamado. E a multidão está ali realmente porque quer saciar a sua fome. Aqui vai dizer, estes dois verbos são muito importantes em todo o Evangelho de João. As multidões vão procurar Jesus, elas encontram Jesus, versículo 24 e versículo 25. No entanto, o Senhor vai demonstrar que mesmo encontrando, será necessário direcionar bem os objetivos desta procura. A procura da multidão não é correta. Eles procuram somente pão para saciar sua fome material. Procuram um milagre e não um sinal. Olha, isso é muito importante. De novo, eu queria repetir. Eles procuram somente pão para saciar sua fome material. Procuram um milagre e não um sinal.
É importante perceber isso hoje em nossa caminhada de fé. Nós procuramos sim a Deus. Chegamos na igreja em algumas circunstâncias da vida, cada um em sua situação. Mas chega um momento que nós precisamos entender que depois da experiência, depois da conversão, nós seguimos verdadeiramente o Senhor. E seguir Ele é entender o quanto a vontade dEle é importante para nós. É importante para nós. Sidney Clay, você que está acompanhando também comigo a transmissão e está aí com a Bíblia de Jerusalém, eu queria que você lesse para mim o versículo de 22 e o versículo 20, leia do 22 até o versículo 24, até o 25. Vamos lá. No dia seguinte, a multidão que permanecera no outro lado do mar percebeu que aí havia um único barco e que Jesus não entrara nele com os seus discípulos. Os discípulos haviam partido sozinhos. Outros barcos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde havia comido o pão. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem seus discípulos, subiu aos barcos e veio para Cafarnaum, à procura de Jesus. Encontrando-o do outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Pronto, observe que vai aparecer o verbo procurar e encontrar, né? No versículo aqui você vai ver que no versículo 24 foram à procura de Jesus. E depois do 25, quando encontraram no outro lado do mar. Então, é interessante quando a gente estuda a Bíblia e também as outras coisas que são pontuais, nós vamos entendendo que a procura e esse encontro é em busca de algo que é vital. Algo que é vital para a vida mesmo. Mas ainda assim, o caminho da multidão não era correto. Estavam apenas em busca do alimento material. Esse é um perigo, quando também na vida da comunidade, no envolvimento pastoral, no trabalho que desenvolvemos, às vezes podemos assim perder esse fio da meada quando não buscamos aquilo que é essencial. Tá certo? Então, eu queria nesse momento, aproveitando que estamos através da nossa live, dizer a vocês que estamos vivendo um tempo de pandemia, né? De pandemia, mas dizer que a esperança que Deus nos dá, ela continua viva, continua presente. E queria agradecer aos paroquianos que estão devolvendo o dízimo, agradecer a vocês de coração pela fidelidade. Estamos muito felizes, assim, porque a equipe está trabalhando, está fazendo o seu caminho, e pedir a vocês a graça, pedir a Deus a graça de sempre te abençoar e lhe cobrir de ricas bênçãos. Tá ok? Então eu queria retomar com vocês esse texto, mas algo que me chamou a atenção. E aí eu queria ler o versículo, continuar lendo o versículo 26, que vai dizer assim, depois que Sidney Clay leu, eu vou ler o 26, que diz assim: Jesus respondeu: em verdade vos digo, estáis me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes saciados. Ele já deu a resposta. Jesus não mediu palavras.
Vocês estão atrás de mim, não é porque querem cura, não. Vocês estão com fome, então, tudo bem. Trabalhai não pelo alimento que perece, mas pelo alimento que permanece para a vida eterna e que o Filho do Homem vos dará, pois a este Deus Pai o marcou com seu selo. E aí nós percebemos que de novo aparece a questão do pão. E aí eu fui rapidamente fazer uma pesquisa no Dicionário Bíblico Teológico sobre o pão. É interessante. A gente às vezes vai fazendo um caminho e percebe como é importante ver a origem de toda uma tradição. No Antigo Testamento, o pão é sinal de vida. Que a nossa vida depende de Deus. O pão é vida e para ter vida precisa de Deus. E Deus se torna ali o sinal do pão. Por isso que o pão é tão importante nas refeições, né? Sinal de vida, sinal de gratuidade. O fermento, o pão sem fermento, quer dizer, o pão que é amassado do trabalho, simboliza o sacrifício. Então, o pão, e era o alimento mais comum da época, né? Porque era fácil de fazer, né? E tinha como condições de conservar para manter uma família alimentada. E aqui é interessante, porque nós vamos agora para o Antigo Testamento. Vamos ler o livro de Deuteronômio, o livro da lei, né? O livro da lei. Você vai abrir no versículo 8. No versículo 8. E é interessante que capítulo 8, versículos de 10 a 18. Capítulo 8, versículos de 10 a 18. E é interessante porque a gente vê aqui que o pão, nesse momento, por sua necessidade, ele faz o homem lembrar que é apenas criatura. Porque o pão é alimento que recorda Deus, que é misericórdia, né? Deus que não deixa faltar nada, que não deixa os seus filhos e filhas sem o alimento. Então vamos ler aqui o texto do capítulo 8, versículos de 10 a 18. Então vamos lá. Primeiro, o título que está na Bíblia da CNBB. Não esquecer os benefícios divinos. O que é que tem na sua Bíblia aí, Sinclair? As tentações da terra prometida. No versículo 8, né? Diz versículo isso? 7. As tentações da terra prometida. Ok. Então, é bom que você, quando for ler um versículo da Bíblia, é bom que você olhe o capítulo e veja sempre o índice, porque ali contextualiza a leitura que você vai fazer. Aí vai dizer assim: comerás e te fartarás, e abençoarás o Senhor, e te abençoarás o Senhor pela boa terra que Ele te deu. Cuida de não te esqueceres do Senhor, teu Deus, deixando de observar os mandamentos, as normas e os preceitos que hoje te ordeno. Não aconteça que depois de teres comido até a fartura, depois de teres construído belas casas para nelas morar, e depois que se tiverem multiplicado o teu gado e teus rebanhos, e aumentado a prata, o ouro e todos os teus bens, teu coração se exalte e tu esqueça do Senhor teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão. Eu queria que vocês marcassem o versículo 14. O versículo 14 é muito importante.
Muito importante. Ele te conduziu através do deserto grande e terrível, cheio de serpentes ardentes e escorpiões, terra árida e sem água. Da pedra duríssima, ele fez jorrar água para ti e, no deserto, te alimentou com o maná, desconhecido de teus pais, a fim de te humilhar e provar, visando o teu bem futuro. Não digas em teu coração, foi minha força e o poder de minha mão que me conseguiram essa riqueza. Lembra-te do Senhor teu Deus, pois é Ele que te dá força para adquirir riquezas, a fim de cumprir a aliança que jurou a teus pais, como ainda no dia de hoje. Que texto, hein? O que é que você viu aí, Felipe? Diga aí. Muito forte, né? Bastante. Você percebe como a questão do pão, a questão do sacrifício, do alimentar-se, é levada à condição de humildade. Se o Senhor te abençoa, é claro que essa bênção que Deus te dá é para ser multiplicada. Não para você usar isso em benefício próprio, né? É para ser distribuída. Santo Agostinho vai dizer, a graça é dada de graça. É dada de graça. Agora, o versículo 14, que eu mandei vocês grifarem, fala isso. Teu coração se exalte e tu te esqueça do Senhor teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão. Então, aquilo que você recebeu, as bênçãos que você recebeu, que não leve você a se afastar de quem? Da presença de Deus. Nós temos aqui a imagem de São Paulo, o nosso padroeiro. São Paulo, por exemplo, nós sabemos na sua história, nas suas cartas, que ele fala do espinho na carne. Paulo sabe da sua sabedoria, mas ao mesmo tempo Paulo se coloca como aquele que veio para servir. Então a gente percebe então que, olha que coisa interessante, a gente faz uma viagem, né? Estamos no capítulo 6 do Evangelho de João, mas fomos lá no Antigo Testamento, no capítulo 8 do Deuteronômio. E aí nós vamos ver algo que é importante. Você pode voltar para o versículo 6, que você estava lendo o Evangelho de João, e você vai percebendo o quê? Que no fundo, o povo ainda desconhece algumas coisas, porque não vamos pensar que naquela época todo mundo que estava atrás de Jesus tinha conhecimento pleno da lei, tinha conhecimento pleno das coisas. Nem todo mundo, como hoje, tem gente da igreja que conhece, que sabe, outros não, vai aprendendo. Então, Jesus ele também encontra um povo que não está esclarecido, um povo que não está habituado a certas práticas religiosas. Então, ele aí começa a entender, e por isso que de certo modo essas pessoas que, mesmo que conheçam, querem conhecer algo diferente, algo que mais de conteúdo, vai ao encontro de Jesus. Mas ele vai dizer, vocês estão atrás de mim? Não, por quê? Querem me ouvir? Vocês estão comigo atrás de mim porque estão com fome. Querem o alimento. Então, para o Novo Testamento, como no Evangelho de João, que nós estamos lendo, o pão é sinal de vida, que Cristo usou como espécie sacramental. Olha que interessante. Quando ele tomou o pão, rendeu ao Pai ação de graças e partiu. É um sinal sacramental. Também na Santa Eucaristia, a gente partilha o pão. E precisamos tomar cuidado, porque
com essa pandemia, começa a surgir especialistas em Eucaristia, em querer exigir dos bispos, né, que se faça isso, se faça aquilo, e aí já começam os sites, mais uma vez, triplicar, coisas que você lê e vê que não tem conteúdo, né? E você tome muito cuidado, eu digo a vocês, ao mesmo tempo que nós estamos, não podemos perder a inocência, porque tem sites que são coisas, desculpa a expressão, são coisas vazias, né? Vazias. Vamos ter prudência, gente. Não podemos cair nessa atitude louca de querer colocar a vida das pessoas em risco. E nós que acompanhamos a live da nossa paróquia, a missa, no Instagram e Facebook, e nós que somos de caminhada, estamos engajados, não vamos, de modo algum, aderir a ideias e coisas que vão de acordo ao que a igreja nos diz, ao que os bispos estão aí se pronunciando. Vamos ter caridade, a maioria dos nossos bispos são idosos também, não podem se expor. Tantos padres que também não estão nem celebrando na paróquia, estão nas suas casas, porque não têm condições de ação do grupo de risco. Colocar todos para celebrar. Vamos tomar... Eu acho que você entende o que eu estou dizendo, né? Vamos fazer um pacto de estarmos com a igreja em meio à dor. A igreja primitiva soube no momento se reservar, deixar passando a perseguição, e depois que terminou a perseguição, todos os mártires eram mortos, se dispersavam os cristãos, e a igreja vai dizer: o sangue dos mártires regou o chão e revitalizou a vida da igreja. Então vamos deixar que nesse tempo também, que a nossa casa seja essa igreja. Rezamos juntos, comungamos da mesma fé. E eu tenho certeza que após essa pandemia, voltaremos para nossas comunidades e elas estarão mais cheias do que estavam antes, com pessoas mais convictas de sua fé do que hoje, com pessoas mais conscientes do que é a palavra de Deus, a Eucaristia, a missa, do que antes. E vocês, junto com o Padre, vão todos os dias defender e valorizar a participação da Santa Eucaristia. E o que me importa é isso, que o que fica é o essencial, o amor à comunidade. Tá ok? Então, depois, também, para nos lembrar, vai dizer Jesus no Novo Testamento, que o pão, ele é necessário. Bem entendido também como um sinal. Olha que também aparece como um sinal de carne sofredora e de misericórdia. Então, observe que o pão tem uma dimensão muito rica na Bíblia, né? Isso é tão bom. Sidiclei, me diga você que está fazendo o seu estudo aí para o diaconato, não é importante a gente estudar um pouquinho mais a Bíblia? Me diga aí. Sim, inclusive uma recomendação muito grande dos professores que se deguste a Bíblia por completo. Então, além de ler os versículos, os professores, em toda a sua maioria padre, eles nos instruem também para ler as notas de rodapé, que leia-se o texto por outras editoras, né? A Bíblia de Jerusalém, a Ave Maria, né? Se tenha uma compreensão, se pesquise também o contexto histórico, né? O que acontecia naquele tempo. Nós tivemos também a formação arquidiocesana esse ano, graças a Deus, em março, e foi muito bem colocado também que quando se lê a Bíblia, procure ler os versículos anteriores e posteriores para entender o que aconteceu antes e depois. São observações muito importantes que eles fazem no estudo bíblico e que o senhor também lembra sempre no estudo que o senhor dirige. Eu acho que
Eu acho, não tenho certeza, né? Eu acho um pouco complicado, às vezes, só ficar no machismo, né? Então, assim, é necessário que nós, católicos, busquemos nesse sentido de ler a palavra de Deus. Durante esses dias, em casa, eu tenho, além das coisas que eu faço na rotina, no caso que não está a rotina normal, mas eu tenho que celebrar a missa, eu tenho que resolver coisas da paróquia, mas eu tenho dado um tempo para a leitura, para o estudo, para a meditação, para um momento profundo de meditação. E tem me ajudado muito, porque a gente vai crescendo e percebendo o quanto os nossos pés têm que estar firmes na presença do Senhor. E aqui, como nós sabemos, nós todos na igreja, todos nós, temos a missão de conhecer a grandeza da palavra de Deus. Então, Clay, depois que eu falei do pão, eu queria aqui com vocês voltar a esse tema. Primeiro, interessante que o pão de cada dia, esse pão que Jesus falou, e está aqui no versículo 27, trabalhe não pelo alimento que perece, mas pelo alimento que permanece para a vida eterna. Então seria o pão de cada dia, a oração do Pai Nosso, né? O pão nosso de cada dia, né? E aqui ele vai lembrar que trabalho e pão são duas realidades muito unidas. Trabalho e pão são realidades muito unidas. Onde nós vamos encontrar isso? Isso aqui a gente vai encontrar, meu querido e minha querida, vamos encontrar isso do início do texto bíblico da Bíblia. Vamos lá, livro do Gênesis. O livro do Gênesis, capítulo 3, o versículo 19. E olha o que vai dizer o livro do Gênesis. Vamos aí mais uma vez, lendo, e você verá o que vai dizer aqui. Olha o que vai dizer. No suor de teu rosto comerás o pão, até voltares ao solo do qual fostes tirado. Porque tu és pó, e ao pó has de voltar. Você entende? O que está passando aqui? O que é que o texto do Antigo Testamento vai falar? O pecado. O homem pecou, então quebrou a aliança com Deus. O que é que Deus vai determinar agora? Para vocês se manterem, terão que trabalhar para também tirar o seu sustento. O que acontecia anteriormente? Eles não tinham trabalho, a não ser ter todas as benesses que Deus então favorecia para eles. O alimento. Mas depois da desobediência, Deus então pediu ao homem e à mulher que eles trabalhassem no suor do teu rosto. Então, pão é uma realidade, trabalho e pão estão unidas. E Jesus vai falar sobre isso. Trabalhe para que esse pão não se perca. É muito bonito isso. O pão que alimenta a vida é necessário e deve ser buscado e pedido a cada dia. E nós sabemos que algo escandaloso acontece no mundo, que é ainda a fome. A fome, a miséria, a pobreza. E tudo isso desvirtua-se do projeto de Deus. Que ele vai dizer, ele quer dizer que todos tenham vida e a tenham em plenitude. Depois, Jesus fala o pão da vida. Nós vamos voltar ao texto do Evangelho de João, e aí vai falar: trabalhai não pelo alimento que perece, mas pelo alimento que permanece para a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará,
pois a estes Deus Pai o marcou com o seu selo. E aí, o que é que vai acontecer? Vai surgir uma pergunta. Vai surgir uma pergunta. Que pergunta é essa de Clay? Leia para mim rapidinho. Disseram-lhe então: que faremos para trabalhar nas obras de Deus? Qual é a resposta? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é que creiais naquele que ele enviou. Observe que, olha a pergunta. O que devemos fazer? Não foi isso que eles perguntaram? O que devemos fazer? Aí tem o quê? O que faremos? O que faremos, aqui diz o que devemos fazer. Em tradução ele vai dizer o que, outras vão dizer o que devemos fazer. Mas a pergunta é esta. A multidão se pergunta sobre quais obras. Olha, observe que não é uma obra. Quais obras? A pergunta está no plural. Devemos fazer para praticar as obras de Deus. Aí diz o que, mais uma vez? Que faremos para trabalhar nas obras de Deus? Nas obras de Deus. Vejam vocês que o texto não engana. Aqui o povo sabe o que precisa fazer. E sabe que as obras de Deus são muitas, são grandes, são imensas. E, de repente, Jesus responde no singular. Responda aí, se para mim, por favor, o texto. A obra de Deus é que creiais naquele que ele enviou. Pronto. Vejam vocês, o que Jesus está fazendo aí? Ele está mudando a mentalidade das pessoas no sentido de segmento de fé. Na época que Jesus vivia, os autores da lei, muitas leis, muitas, além dos 10 mandamentos, muitos preceitos, muitas normas, e vocês sabem disso. Vai dizer Jesus: eu vim não para abolir a lei, mas para dar-lhe pleno cumprimento. Então Jesus vai tirar das pessoas esse peso de tantas leis, de tantas normas, e vai responder: a obra de Deus é que criais naquele que ele enviou. No fundo, uma única obra necessária: acreditar no Filho que o Pai enviou. Como Jesus faz a vontade do Pai, e os seus seguidores verdadeiros devem crer e fazer também a vontade do Pai. E vocês aqui percebem que nós chegamos ao final do texto bíblico. E aqui vocês vão percebendo, de um certo modo, que na nossa vida, em nossa caminhada de fé, há caminhos que a gente faz, coisas que a gente busca, que no fundo, são essenciais. São essenciais. Então você vai, a partir de hoje, meu irmão e minha irmã, deixar que essa palavra possa edificar o seu coração, possa falar ao seu coração, possa fazer com que você tenha uma fé mais madura, uma fé mais crescida, uma fé mais comprometida, que não lhe permita buscar na comunidade coisas pequenas que se perdem, mas busque o que é essencial, que é Jesus Cristo. Talvez muitas pessoas deixaram de seguir a igreja porque buscaram outros caminhos. Por isso, nós temos a oportunidade de, meditando a palavra e buscando viver com essa palavra, nós temos a grande graça
de ter o Senhor ao nosso lado, nos orientando, nos fortalecendo, nos educando e nos tirando. Aí vem uma coisa que vocês vão ficar chocados e chocadas. Nos tirando da ignorância. A palavra de Deus nos tira da ignorância, ou seja, falta de conhecimento. Então, quando eu conheço, eu procuro vencer a ignorância para fazer aquilo que o Senhor pede, que é a sua vontade. Por isso, meu irmão e minha irmã, é tão necessário no nosso tempo a gente buscar muito essa graça, essa força que vem do Senhor. De repente, a gente pode encontrar na vida de comunidade pessoas que vivem essa realidade, que se perdem na busca, no desejo, não sabe o que quer, não sabe o que pede, não sabe o que coloca, o que apresenta. Porque tem faltado realmente aquele momento para escutar a voz do Senhor. Deixar que essa voz fale. Deixar que essa voz fale com liberdade no seu coração. Como isso é bonito. Como a gente vai fazendo esse caminho para crescer na fé? Como crescer na fé? Por isso eu queria, nesse momento final do estudo bíblico, queria convidar a você a, junto comigo, rezarmos, elevarmos ao Pai de misericórdia a nossa oração de gratidão por esse dia de estudo bíblico. Ó Pai de bondade, nós te agradecemos por todos os frutos que nos destes. Te agradeço, Senhor, pelas maravilhas que fizestes no meio de nós. Muito obrigado, Senhor, por toda a bondade, por todo o amor que tem manifestado no coração de corações, de tantos corações, de filhos e filhas que estão aflitos e aflitas. E de um modo especial, nós te pedimos, pelos profissionais de saúde, pelos farmacêuticos e cientistas, que todas as pessoas envolvidas para combater a pandemia e descobrir a cura, Senhor, estejam todos sob a sua proteção misericordiosa. E vou encerrar lendo com vocês o salmo de hoje. O salmo de hoje é tão lindo, salmo de meditação que nós temos na liturgia com indicação, que é o salmo 118. O salmo 118. Nós vamos então voltar esse nosso olhar para esse Deus de bondade, para esse Deus que está sobre nós, que caminha conosco, que nos sustenta, que nos fortalece, que está presente no meio de nós. Sigley, nós vamos ler do versículo 23 ao versículo 30. Eu leio um versículo, você lê outro versículo, tá ok? O 118. Deixa eu ver se é o 119, porque às vezes os salmos eles trazem dupla. Deixa eu ver aqui. Numeração. Aquela tradução também.
É o 119. Pra gente. Pra mim, o 116 é pra você. Deixa eu ver aqui. O meu é esse aqui. O meu é o 119. O seu é o 119? Mas com o príncipe se reúne. Isso. 119. Então vamos lá. Vamos ler do 23 ao versículo 30, tá bom? Vou começar. Baixar um pouquinho o som. Embora os príncipes do tribunal falem contra mim, o teu servo medita nos teus justos decretos. Teus testemunhos são as minhas delícias, teus estatutos são os meus conselheiros. Minha alma está grudada ao pó, segundo a tua palavra, faz-me viver. Enumero meus caminhos, tu me respondes, ensina-me teus estatutos. Você leu qual? 26. 26. Faz-me entender o caminho dos teus preceitos e meditarei nas tuas maravilhas. Minha alma se desfaz de tristeza, põe-me de pé conforme tua palavra. Afasta de mim o caminho da mentira e concede-me benignamente a tua lei. Escolhi o caminho da verdade e me conformo às tuas normas. Que maravilha, né? Que texto rico, que texto bonito. Então, assim, nós queremos agradecer a Deus por você, pela sua família, por sua presença, por estudo bíblico. Fiquemos em paz, que possamos continuar cultivando esse amor à palavra de Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Um forte abraço.